松村さん、はい、本日はテンション高いですね、先輩が。はい、そうですよね、はい、というのも久々に神様がスタジオに。もうね、仏の顔も3度っていう言葉ありますけど、神様4度目ですからね。4度目いいんでしょうか。ということで、はい、今夜のブレインはサッカーの神様ことジーコさんです。ようこそありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。サッカーの神様ジーコが降臨。そして専属通訳として15年にわたりジーコを支えた鈴木邦弘もスタジオに。自らのプレーで日本サッカーを発展させた足跡。O objetivo é esse, para chegar no campo, apresentar bom futebol para a torcida. Então, e os resultados foram excelentes e acabou se tornando 苦悩する今のブラジル代表から日本代表までも語る。Ele tem a noção geral do jogo. O que acontece na frente, ele vê o que acontece no setor dele e vê o que acontece atrás. De mais liberdade de ação dentro do campo. 神様が説く日本代表がワールドカップで優勝するために足りないことは。 Mais uma vez. Então, 日本がワールドカップで優勝するためにできることのすべて。お二人はどのぐらいぶりなんですか。 quanto tempo? 1年ぶりぐらいですね。 Que eu te vi foi lá em Omotesando, que você levou sua neta. 表参道でね、俺孫連れてってね、相撲取りじゃないけど抱いてくださいみたいなことで連れてったのが1年ちょっと前ですね。 Todo ano que eu venho eu te vejo, tá? Não vem não. 91年から始めたんですけども、まあ私って19から20歳の時最初ブラジルに行って、その時はペレを見に行こうと思って、でリオに立ち寄ったらこの人が21ぐらいでバリバリの頃、彼を見ちゃったわけですよ。そしたら結局はペレを見ずにもうジーコのファンになっちゃって、ものすごいうまかったです。こんな人がいるのが信じられなかった。それでその頃からずっとフラメンゴのファン、まあフラメンゴとかジーコのファンになっちゃって、異常なぐらい好きになっちゃって、それがうまかったですよ。うまいなんていう言葉がね、この変な言葉で表せないぐらいすごかった。もう本当20年俺やってないですからね、これ通訳。20年も離れてから、だから通訳のリズムっていうのがね全くなくなっちゃったよ、通訳能が。何しに来たんですか今日は。そうですよね。王国ブラジル代表で活躍したスターは1991年日本のアマチュアクラブ住友金属に入団。後に鹿島アントラーズの選手となり、そこで徹底的に植え付けたのはプロ意識だった。 Estou feliz de estar aqui. E assim é no jornalismo, para dentro do meu trabalho. Então isso era uma coisa também que eu falava, somos 23 aqui, 25, vamos aproveitar esse momento, treinar bem, melhorar a nossa individualidade, aprender melhor a chutar, passar, dominar a bola, cabecear. Aqui o nosso objetivo é esse, para chegar no campo, apresentar bom futebol para a torcida. Então, e os resultados foram excelentes. Do futebol japonês. 当時の鹿島は本当みんな楽しそうでした。 Não é só no futebol, mas qualquer profissão, se a gente fizer com alegria, com prazer, chegar num trabalho, estou feliz de estar aqui. E assim é. ジーコが鹿島に植え付けたのは献身、誠実、尊重。チームのために全力を尽くし、約束やルールを守る。そして年齢や立場問わず相手を受け入れる。そのスピリットは今もなおクラブに継承され続けている。
千穂さん、いつからそういう考え方になったんですか？ De criança, já porque eu tive a felicidade de ter dois irmãos, três irmãos, aliás, que foram profissionais de futebol. Então eu acompanhava eles no campo, nos jogos, acompanhava eles nos treinamentos. Então eu via o que era a carreira deles, os problemas, os bons problemas e os maus problemas. Foi um aprendizado, foi quase uma escola para mim. E eu, em nenhum momento, quando comecei a jogar, por uma coisa... eu sabia que podia me tornar um bom jogador, mas também podia não ser um jogador. 考え方、選手との接し方、全てにおいて俺がうわこれだっていうぐらいのねことをね、もう目の前でやるわけですよ。それを俺が通訳していくということだから、やるたびにもうこの人の考え、もう心底本当に惚れるっていうかね、そういう人でしたね。初めての人。De estar com a bola. Eu, quando era criança, eu tinha minha cama, a bola ficava embaixo. Eu não podia dormir se não tivesse a bola. Então, era essa paixão pelo futebol. De querer jogar todo dia, sábado e domingo. Minha mãe só me via na hora do almoço e na hora do banho, à noite. Porque eu ficava na rua jogando bola. Então, isso aí vem com crescimento. Agora, o meu pensamento de profissional, de passar as coisas. で、千穂さん、どうやったらこんな技術を身につけることができたんですか？ Aí custou muito tempo de treinamento, né? Cada coisa que era importante no futebol, cada fundamento que era importante, eu treinava a exaustão, até me aperfeiçoar, até já não poder mais. Então, você tem 3 coisas que você precisa para jogar futebol. Um paredão, tipo do que o jogador de tênis faz, um muro, né, que bate ali e tal, que tinha os números. Em cima era 1, 2, 3, 4, embaixo 5, 6, 7, 8. Era como se fosse a trave do gol. E aí eu ficava, número 3, pum, no 3, a bola via, eu dominava a bola, número 1, pá, tá, número 8, tá, número... E ficava repetindo isso. Isso chama-se o quê? Precisão, direção. E eu treinava no tamanho do gol. Muito, todos esses fundamentos que são necessários no futebol. É assim que se torna um jogador. Nada cai do céu. あの頃ジコさんがシュートはゴールへのパスだっていうことをおっしゃってたんですけど、最初は誰も理解できませんでした。でもジコさんのシュートを見るとその通りだと思って強いシュートが必要なわけではないんだなっていう。Esses treinamentos fazem com que você chegue num performance que fica difícil, o erro se torna muito menor. Eu receber a bola. Então, eu não posso dar um passe para ele que ele tenha dificuldade para facilitar o meu companheiro a seguir a jogada. Você imagina se eu pego uma bola e dou um passe assim de curva, que a bola vai toda para ele, quando ele vai dominar, a bola vai bater aqui, vai para lá, o adversário tira a bola. Então, eu tenho que facilitar na hora que eu estou dando um passe, por exemplo, para um atacante que vai fazer o gol, tem que ser de uma forma que ele chegue perto do gol e só empurre a bola para dentro do gol. Só dê um toque na bola ou ajeitar aí para chutar, mas eu tenho que facilitar ele ao máximo de... O passe, muitas vezes, era o penúltimo, que o último era o gol, o cara que ia fazer o gol. Então, eu acho que essa era uma das grandes virtudes. Eu digo que no futebol... Pode ter jogador que passe igual a mim, mas melhor do que eu, não. Os vídeos todos da minha carreira, que o meu passe, para mim, é o número 1. めちゃくちゃかっこいい。もう世界一を自負するジーコのこんな言葉がある。大好きなサッカーを続けていくために人より努力と犠牲を惜しまなかっただけだ。
その物事一つに対してすごい真剣にやり取りをする、自分の中での考えが果たして合ってるのかどうなのかっていうのを喋る前に考える。俺はそれを喋る前に考えないから、最初に言われたことも自分で考えてから喋れとよく言われました。彼はその中でものすごいね、コンピューターのように早く考えて、これがマックス正解だと思ったことを口にする。やっぱりそういう真面目な人なんですよね。ちなみに血液型 A 型だから日本に合うとは思うんですけども、そういう真面目な人だったから、俺プレーしか見てなかったから、もう世界一のプレーヤーだということは知ってたけど、彼の深い考えとかそういうものは全く知らなかったですから。だからまあおそらくそれで20年続いたんでしょうね。本当にね、俺はこの人はね、世界一の監督だと思う。プレーと言葉で J リーグの発展に尽力したジーコは、その後日本代表の指揮官に就任。8年前、番組で監督としての哲学を語ってくれた。Eu procuro escalar o time de acordo com o material humano que eu vou convocar, né? Por exemplo, aqui no Japão, eu abri mão um pouco do que eu penso de sistema, que é jogar com uma linha de 4 zagueiros. Os times japoneses jogavam assim. ジーコがやってたのは本当細かい戦術、もうあと1メートルとか2メートルっていう微調整がすっごく細かかったんです。 Tive 2 treinadores, como o Coutinho e o Carpegiani no Flamengo, o Coutinho também na seleção, que olhavam mais a parte tática, treinamentos táticos, posicionamento. Na hora de atacar tem que estar todo mundo numa certa posição, na hora de defender todo mundo também. Então, tirei muito disso deles também. ジーコが指揮したドイツワールドカップでは、歴代最強とも謳われたメンバーで挑むも1勝もできずグループリーグ敗退。当時見えた課題は、2006年のドイツの大会では中田英寿選手、そして中村俊輔選手、小野伸二さんなどメンバーは史上最強とも言われていたにもかかわらず、グループリーグで敗退してしまうという結果になってしまいました。ワールドカップに戦うためには何が足りなかったんでしょうか。 Esses jogadores, principalmente esse que você citou, que pudessem, estava na Itália, o Ono estava na Holanda, o Inamoto estava na Inglaterra, o Takahara estava na Alemanha. Eu tinha anotado o número de partidas que eles jogavam no ano. Era um número muito pequeno. Às vezes jogavam pouco tempo, às vezes não jogavam. Então, quando eles vinham para a seleção, é que eles jogavam 90 minutos, treinavam o tempo todo, jogavam todos os jogos. Então, essa era a grande diferença de hoje. Hoje, os jogadores japoneses que vão para a Europa, eles jogam, são titulares dos seus times. Naquela época, não eram. Então, isso era um problema. Tanto é que é repetição. Futebol, você tem que ter, para ser competitivo, você tem que estar jogando, sempre. さらにジーコはワールドカップの敗因についてこんな問題点も挙げた。 Trabalhar muito o lado emocional. O japonês ainda, às vezes, está jogando muito bem. E uma das coisas que eu não consegui fazer aqui, ele está muito bem no jogo, tá lá, aí ele sofre um gol, de repente, em 5 minutos, ele corre o risco de sofrer 2, 3. Ele, não sei o que acontece, ele dá um desequilíbrio emocional no jogo, parece que se perde, como se levar um gol fosse uma coisa absurda. Isso aí acontece. Então, se ele mantiver um equilíbrio dentro do campo, quando o meio está jogando bem e sofre um gol, não se desesperar e não se desequilibrar. Eu acho que isso é uma das coisas que ainda acontece no futebol japonês.
ドイツ大会でのブラジル戦、日本は先制するも同点に追いつかれた後、立て続けに失点。これは経験値の差とも思われたが、6大会連続出場となったロシア大会でも2点リードを奪いながら3失点を喫し、ベスト16で敗退。世界の舞台でのメンタル強化、それは今も拭えぬ日本の課題だ。Prima japonesa, o jogador de futebol japonês, ele está indo para o exterior para jogar. Ele não está indo lá para fazer uma experiência, para jogar 10 minutos, 15 minutos, fazer publicidade, passar aqui. Ele está indo lá para jogar. E com isso se tornou uma seleção forte. Estão jogando em países muito competitivos, como Inglaterra, como Alemanha, clube do interior que está chamando, um clube sem nome que está chamando um jogador japonês. É um Real Madrid, é um Barcelona, é um Liverpool, então é um Manchester. Então são clubes que têm um respeito muito grande, então eu acho que isso é muito bom. Se não tivesse essa distância grande que existe para o Brasil, o Brasil também ia entrar nessa disputa aí de querer jogadores japoneses. É que a gente sabe que é uma distância muito grande, né? 日本に来てから日本のサッカーがこんなに発展するって思ってました？ Quando cheguei aqui, sim. Sim, porque eu sou uma pessoa muito otimista, uma pessoa muito positiva. Lógico que J リーグの発展と日本サッカーの底上げに多大な影響をもたらしたジーコは、次世代の育成にも力を入れてきた。Eu acredito que deva ter dado clínica para quase 100 mil crianças japonesas. É um número muito alto, porque ジーコは日本でサッカースクールを開き、延べ10万人以上の子どもたちを指導。その中でも強烈なインパクトを受けた少年がいたという。E a gente via claramente, e um menino que eu me lembro, que participou disso, Kashima Motoyama, que foi um dos melhores jogadores do futebol japonês. Então, eu acho que tinha muita confiança, ou não dá para ninguém, ou ele fazia jogadas, entendeu? Então, tudo isso é questão do pedia para você. Mas você tinha que ter iniciativa dentro do campo para fazer as coisas, sem problema nenhum. ジーコが現役時代につけていた10番を受け継ぎ、切れ味鋭いドリブルを武器に鹿島のレジェンドとなった本山雅史。そんなスター選手を新たに発掘すべく、ジーコは今も子どもたちの育成に力を入れ、3年前富山にサッカースクールを開校した。そのスクールでは技術力の向上以外にこんな狙いも。A escola Sub-10 sempre primou pela formação do caráter da pessoa, que para mim é o mais importante. E essa é a filosofia da escola Sub-10. A escola de futebol tem que fazer o garoto gostar da prática do futebol e formação do caráter dele. Valores morais, educacionais, isso é importante. なぜここまでしてジーコは日本サッカーのために尽力するのか。以前番組で日本への思いを語ってくれた。 Também, né? Porque eu acho que a gente cria uma identificação muito grande com um país que te recebeu muito bem, que trata como se fosse uma pessoa da casa. E isso é um motivo de muita satisfação para mim, de poder, de alguma forma, continuar ligado ao Japão e ajudando esse desenvolvimento do futebol japonês. Eu acho que é uma história, a meu ver, muito bonita. São quase
mais de 20 anos aqui, né, no Kashima, na seleção, e isso a gente não pode, tendo força, saúde, passar isso adiante aqui onde as pessoas gostam de mim, né? そして日本と日本サッカーのために7月にはある初の試みも。7月27日にジーコさん主催のチャリティーマッチが広島で行われるとお聞きしました。これはどういったプロジェクトなんですか？É um projeto tipo de All-Star Game, né? Nós temos chamado Jogo das Estrelas lá no Brasil. A gente, em 20 anos que a gente faz, é um jogo beneficente onde os principais jogadores e toda a arrecadação do jogo ela vai para entidades de idosos, de crianças, de pessoas com problemas físicos, pessoas pobres, para ter a possibilidade de fazer no Japão. É um jogo um pouco diferente do que ela de Hiroshima, né? Do problema do ataque, da bomba, aquelas coisas todas. E esse ano são 30 anos do relacionamento que... 広島の原爆投下から今年で80年。サッカーの力で平和を祈りたい。そんなジーコの思いから各国のスター選手が集うジーコワールドレジェンズと元日本代表で結成されたジーコジャパンレジェンズがチャリティーマッチを開催する。Por todos lá, da prefeitura, da Secretaria de Esportes e tal. E tem espetáculo lá em Hiroshima. A gente conta com a colaboração de todos, né? De poder ajudar, que o público tem certeza vai ver um grande espetáculo, né? Reviver grandes nomes do futebol mundial. E será uma honra poder participar mais uma vez. O joelho é muito problemático, a idade chega, quando a gente passa dos 70, tem só que aplaudir. 勝村さん、お話を聞かれていかがですか？僕はYouTube で結構いろんな試合を見せていただいているチャリティーマッチのもう感動してますよ。ジーコさん今おっしゃってましたけど技術は衰えないです。もうみんな素晴らしいです。足元のプレーは勉強になります。ここで前半戦は終了。次回はジーコが母国ブラジル代表を語り尽くす。Acho tudo isso graças a esses dois, Garrincha e o Pelé. Isso fez do futebol brasileiro essa paixão muito grande, porque eles eram gênios e nós éramos simples mortais ali. そして世界でも衝撃。およそ100年ぶりの外国人監督の招聘にジーコは。Que foi uma escolha muito bem feita e vai ser o primeiro estrangeiro. さらに森保ジャパンのワールドカップ優勝にも切り込む。Para ser um jogador de futebol. A disciplina que o japonês tem é uma coisa assim fantástica, de mais liberdade de ação dentro